Olá, pessoal. Vamos continuar. Estamos aqui renovando a nossa mente com a palavra de Deus de uma maneira simples, objetiva e prática, né? E vamos praticando na nossa vida diariamente, porque a palavra de Deus não pode ser só uma informação para nós. Ela precisa ser atuante, né? Precisa ser uma prática. Precisamos ter a atitude de praticar isso que a gente medita todos os dias, isso que a gente aprende, isso que a gente ensina. E aqui, continuando sobre a renovação da nossa mente, eu quero trazer algo muito importante, fundamental para as nossas vidas, que é declarando a palavra da fé. Então, já que eu estou renovando a minha mente, já que estamos juntos aqui nesse canal, nós precisamos entender e perceber o que tem saído da nossa boca, o que nós temos falado, o que nós temos declarado. São palavras de vida ou são palavras de morte? Isso sobre todas as áreas da nossa vida, seja familiar, financeira, relacionamentos, filhos, marido, família. Então nós precisamos declarar palavras de vida. E olha que interessante, eu estava aqui orando e em Gênesis mesmo, o próprio Deus, nosso papai maravilhoso, nos ensina a fazer isso. Tudo que Deus quis ver, Ele declarou. Haja luz e houve luz. Haja os mares, haja os peixes, haja, né? Tudo que ele foi querendo ver, ele foi declarando. E olha que interessante, depois que ele declara, tem a frase que diz assim: e Deus viu que ficou bom. E Deus viu. Então ele disse o que ele queria ver e depois ele viu. Então isso já é um ensino muito importante para nós, um ensino fundamental para as nossas vidas. Então a gente está vivendo num mundo onde tem tantas tribulações, tantas situações, só que nós não podemos viver pelo que a gente está vendo aqui, até porque a palavra de Deus diz que o justo vive da fé. Então nós não vivemos por vista, mas por fé. E para isso é fundamental que a gente declare a palavra da fé que nós estamos aprendendo aqui. Nós já sabemos que nós precisamos renovar nossa mente. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e nós sabemos agora que nós precisamos declarar a palavra, declarar vida, declarar o que a gente quer ver, como o nosso próprio Deus, nosso próprio Pai nos ensinou. E aqui tem um texto maravilhoso que está em 2 Coríntios 4,13, que fala assim: está escrito, cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, o espírito da fé é crer e falar, crer e declarar. Desde o Antigo Testamento, que o Senhor já falava lá em Deuteronômio, a palavra está próxima da sua boca, está na sua boca e no seu coração. A palavra está perto de nós. E a palavra é o próprio Senhor Jesus, né? Deus diz, haja, e o Senhor Jesus criou, porque lá em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Então nós nos relacionamos com a palavra, nós nos relacionamos com Jesus. Provérbios 18:21 também nos ensina que há poder de vida e de morte na nossa língua, na nossa boca. Então, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, não fale mais palavras de morte, palavras de desânimo, palavras de incredulidade. Inclusive, por falar em incredulidade, o povo que saiu lá do Egito, que andou pelo deserto, eles foram incrédulos. Então, todos aqueles que não creram, morreram pelo caminho. Só entrou na terra prometida realmente Josué e Calebe e a descendência, né, daquela geração. E aqui em Provérbios, né, nos reforça isso, né? E nós precisamos estar atentos. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E você talvez fale, Nácia, mas eu não creio, não entreguei minha vida para Jesus ainda. Então você pode fazer isso agora. Entregue sua vida, ore e fala, Senhor Jesus, entra na minha vida. Seja o Senhor da minha vida, da minha mente, da minha família, dos meus familiares.
de todos os meus projetos e propósitos. Entregue sua vida a Jesus e o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E aí você nasce de novo, como uma nova criatura que nasce do Espírito. Então o nosso espírito passa a ser novo. Só que a nossa alma, ela ainda é velha. Então nós precisamos estar atentos, meditando na palavra, porque a palavra vai renovando a nossa mente, vai renovando a nossa mente. Então preste atenção em seus pensamentos, o que você tem pensado, o que você tem falado e como você tem agido. E vá se atentando a isso todos os dias. E a sua mente vai sendo renovada com a palavra. Então declare palavras de vida e de fé, tá bom? Fiquem abençoados, até o próximo vídeo.